Voltei de novo, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, comentar, né? Lembra que nós já falamos um pouco sobre Gálatas, né? E como eu estou estudando esse livro agora, né? É o livro do mês, né? Quem participa da Escola Bíblica Dominical sabe que a gente está estudando sobre Gálatas, sobre fé, sobre justificação, maldição, bênção. Então, deixa eu arrumar aqui. Eu estava lendo assim, e tem alguns versículos que são maravilhosos. Se você puder pegar a tua Bíblia neste momento e abrir, vamos lá em Gálatas 3, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 15 para vocês, olha só. Olha que legal. Meus irmãos, está na linguagem de hoje. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, que é Cristo. Você prestou atenção nesse versículo? Que ele fala sobre o pacto que Deus fez com Abraão. Abraão, através de você, Abraão, muitas pessoas vão ser abençoadas. Muitas pessoas. Milhares de pessoas. Só que quando Deus fez esse pacto, ele falou que é através do descendente. Não é os descendentes. Até ali no começo, né, de Abraão, então a família dele seria abençoada. E onde fico eu e você? Vamos pesquisar. Vamos pensar. Até aquele tempo não existia a lei. Na época de Abraão existia a lei. Deus já tinha mandado o povo para o Egito, tinha libertado o povo do Egito. Moisés não tinha entrado ainda na história. Então é interessante, né? Abraão foi salvo, foi justificado pela fé, a fé em Deus. E naquela época não existia ainda os 600 e poucos como diz, artigos da lei que Deus colocou lá em Deuteronômio, né? Além dos 10 mandamentos, né? Era muita coisa, né? Deus pensou, Deus fez uma lei perfeita, pensou em tudo. A briga com o vizinho, o problema em casa, no trabalho, no casamento, tudo, tudo, tudo. O sacerdote, nossa, eu fico virando aqui, fica faltando uns pedaços de mim. Então, Deus pensou em tudo. A lei era tão perfeita que ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Só uma pessoa. Quem? Jesus. Jesus Cristo. O único que conseguiu vencer. Vencer cada um daqueles artigos e, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, nós vemos que a lei era perfeita, só que ela se tornou maldita. A gente fala que a lei era maldita, por quê? Porque ela apontava o pecado e ninguém conseguia cumprir aquilo. Ninguém. Era muita coisa. Então, a partir do momento que você não conseguia ser fiel ao que estava escrito ali, você se tornava maldito. Mas o descendente,
Eu já lembro, quem gosta de louvor já lembra, né, da Bíblia e louvor. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, quem é? Jesus Cristo. Jesus veio, ele se fez maldito por nós, porque a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, se eu não me engano, acho que é 21, fala que maldito o homem, qualquer homem, que fosse colocado no madeiro, uma cruz. Então, o que aconteceu? Jesus venceu. Através de Jesus, através da graça, da salvação, através da cruz, hoje nós temos acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Sabe? E eu estava olhando aqui, eu falei, Senhor amado, a lei, ela é maravilhosa. A gente fala que é maldita, né? Mas ela é perfeita. Só que nós, como humanos, nós não temos condições. E ela apontava para o Salvador, e Jesus veio, sabe? E a palavra de Deus, Paulo fala muito ali nesse livro de Gálatas sobre a justificação através da fé. E Jesus veio e ele abriu novamente, né, as portas do céu, proporcionou o nosso contato de novo com Deus. Através do arrependimento, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, somos batizados, nós falamos muito, mas é verdade, né? Nós morremos, é uma nova vida em Cristo. E dia a dia a gente vai crescendo, dia a dia nós vamos nos purificando, nós vamos nos aproximando mais e mais do Senhor. E isso é maravilhoso. E quando nós aceitamos Jesus, o que acontece mais? Nós liberamos alguém que faz parte da Trindade para entrar e nos ajudar, a nos orientar, a nos guiar, a nos dar respostas, que é quem? O Espírito Santo. Então, é maravilhoso. E quando você começa... Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, a menorzinha. Quando você começa a ler a Bíblia, eu sou apaixonada, né, pela palavra de Deus. Então, se vocês... Ó, toda marcada, toda escrita. Eu já nem sei. Chega uma hora que não tem mais espaço, eu tenho que partir para outra Bíblia, né? Então, é uma coleção. E é maravilhoso quando você vê que Jesus venceu tudo. Venceu por mim e por você. E o que nós temos feito para receber tudo isso? E é interessante que eu acho que eu falei, já comentei aqui uma quarta-feira sobre a circuncisão, né? Que o homem passava por isso, mas a mulher não. Então quer dizer que a mulher seria desprezada? Ela não faria parte desse pacto da salvação? A mulher tem um corpo diferente do homem. Então a gente vê que realmente, quando houve o pacto, a circuncisão é um sinal para lembrar, mas não uma justificação para você ser salvo. Sabe? Você viu como é que a lei é complicada, e nós temos que conhecer essas coisas para poder, às vezes, argumentar com pessoas e Satanás também, porque Satanás às vezes coloca coisas na nossa mente, dúvidas na nossa mente, né? E é interessante que depois de Abraão e Abraão, né? Passaram-se 430 anos para que a lei viesse. E se Abraão não fosse justificado pela fé,
dele em Deus, como que ele seria salvo se ele não conhecia a lei? Vocês viram que interessante? Deus atingiu desde o começo, desde a criação, porque desde o princípio a palavra de Deus aponta para o Salvador. Você vai vendo todos os livros, sempre apontando para o Salvador. Então, e o maravilhoso, né? Está no versículo 29 aqui. Opa, já vou terminar. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente saber que o Senhor pensou em cada um de nós desde o começo. Ele não esqueceu de nenhum, nem de você, nem do teu filho, nem dos netos que vão vir, nem a geração que já passou. O Senhor sempre teve um plano e nunca esqueceu de ninguém. O amor dele é tão grande que lá desde o princípio, se o homem cair, eu eu amo a minha criação e eu quero que todos se salvem. Então é maravilhoso. E que bom, nunca se esqueça que você é filho da promessa de Deus. Amém?